ficar muito. Deixa eu saber depois. Acender aqui. Daí, Fernando. Acender lá. Vai lá. Você acende. Acender tudo aqui. Pode convidar todo mundo para a alegria cristã, só mandar mensagem. Boa noite a todos. Estamos já ao vivo fazendo a Alegria Cristã, aguardando o momento exato. Às 7h30 começaremos a nossa palestra com o tema de hoje, depressão e obsessão. Ok? Daqui a pouquinho iniciaremos. E o meu fica muito escuro lá, não? Parece ver? Tá afetado já? Muito bom. Quem tá entrando tá assistindo. Marcelo, e eu já vou compartilhar no meu, tá vendo? Ótimo. Você já é No meu. Online. Como que você faz? Você acessa a minha página? Não tô entrei no telefone. Aqui compartilhando. Nossa, que maravilha, cara. Eu não sabia que eu podia fazer isso aí. E tá compartilhando ao mesmo tempo. Não sei se eu pode. Amor, olha aqui que maravilha, tá falando. Você viu agora? Ela acessou a minha página. Já fez, né? Quero sentir teu amor a me escasar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde
depressão e obsessão. onde eu não posso ir. Quando a lembrança me faz adormecer, sabes que a espada da dor entra em meu ser. Quando já fizeram isso como padrão para a gente fazer tudo. Teu abraço, sinto minha alma chorar junto de ti. Cura, Senhor, Tem um plano de gente. dor. Tem um plano. Aí entrando de novo, ó, que já decantou. Aqui, ó, quem tá assistindo tá entrando, vai aparecendo. A Aninha, ó, Cauã, Eu, da Letícia. Cauã Leone, né? É da Letícia. Gilberto. Gilberto, tem pessoas que Graças a Deus. Então, minha mãe foi a primeira. querida. E ela, assim, depois que a gente conclui, a gente Deixa a sua paz a me aquecer. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. é chamado Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Dona Juliana, por gentileza, faz a prece por nós. Eu tenho que ir ali? Queridos irmãos e irmãs, fechemos os olhos neste momento. Vamos nos conectando com o divino, com o sagrado, agradecendo ao nosso Pai eterno pela bênção da vida, do lar e da família. Agradecendo a Deus por esta casa espírita que nos acolhe, que nos recepciona para uma evolução eterna. Obrigada, Senhor, por esta noite de estudo, que possamos aqui estar conectados a Ti, para absorvermos o máximo dos vossos ensinamentos, tirando os entraves de nossos olhos, nos libertando da ignorância. Senhor, abençoe a cada um de nós e a cada um de nossos familiares, de nossos amigos, de toda a humanidade. Abençoe, Senhor, a nossa cidade. Abençoe a nossa nação. Abençoe, Senhor, a todo o universo. Que nós possamos juntos, unidos em teu nome, nos fortalecermos no amor do Cristo Jesus. Esteja conosco, Mestre querido, para nos guiar à casa do Pai. Que assim seja. Boa noite a todos, aos nossos amigos que estão neste momento junto conosco, via web, devido às recomendações que nós tivemos. Estamos agora fazendo via web nossas reuniões, as nossas palestras, e nós agradecemos a todos que já estão conosco, que já acessaram. Uma boa noite a todos. Obrigado por vocês estarem conosco.
E o tema de hoje, meus amigos, irmãos, nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é sobre a depressão, os tormentos da alma, e mais especificamente sobre depressão e obsessão. Começando lá com Mateus, no capítulo 12, 22, Jesus nos traz uma recomendação. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, de modo que o mudo falava e via. Jesus nos mostra esta passagem, meus irmãos, que todos nós, ainda refletindo nesta passagem, vemos ali a imagem, quantas vezes Jesus não tem passado por nós e nós não conseguimos ver o Mestre Jesus. Nós não conseguimos ver Jesus. Nós não conseguimos falar com Jesus. Imaginemos essa criatura na época que, além de cego, não falava, ainda estava, como eles falavam na época, obsediado. Alguém levaram ele até Jesus. E nós, com as nossas condições hoje, Jesus vem e passa por nós, como passou por aquele homem que foi levado, e nós não conseguimos perceber Jesus. Nós damos ainda a oportunidade de sintonia com o mal, com os sentimentos ruins, cegos para esse mestre que vem nos ajudar, nos levantar, quando ele nos dá as mãos. Será que nós estamos vendo? Quando ele chega perto de nós, nas mais diversas circunstâncias, das mais diversas formas, quando ele permite que seres angelicais, vamos dizer assim, estejam do nosso lado, reencarnados, como um filho, uma esposa ou esposo, uma mãe ou um pai, que Deus permite, Jesus permite que esteja conosco, e nós mesmo assim não conseguimos valorizar as oportunidades. E aí eis que nós atraímos tantas coisas ruins que entramos na tormenta da obsessão. Nós mesmos vivemos atormentados pelos nossos próprios pensamentos, deixando acumular esses sentimentos, pensamentos ruins. E o que vai acontecer lá na frente? Nós vamos sentir a sobrecarga daquilo que nós criamos, que nós semeamos. Continuando, dessas obsessões que Jesus nos fala em Mateus, por acaso existe a influência dos espíritos? Nós espíritas acreditamos que sim, verdadeiramente, influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Dizem eles, muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que de ordinário são eles que nos dirigem. Existem amigos aqui que não são espíritas, muitas vezes sejam simpatizantes, que estão conosco. Existem pessoas que estão nos ouvindo, às vezes, que não têm esse conhecimento no grau que um estudioso da doutrina espírita tem. Por isso nós falamos, eles realmente influem em nossa vida diária. Eles nos influenciam. E nós falamos também, para encarnados, desencarnados,
Nós falamos também para aqueles que irão nos ouvir, outras pessoas que são de outras religiões, muitas vezes não acreditam, mas que não, de forma nenhuma condenamos ou julgamos, mas que realmente eles existem e estão nos influenciando constantemente. Constantemente. E aí, meus amigos, o que devemos fazer? É uma questão de sintonia. É uma questão de busca de interiorização dos nossos valores espirituais, para que criemos a defesa contra essas energias negativas e essas influências ruins. Tanto que nós vemos exemplos claros de tormentos e obsessões na nossa cidade, e às vezes em famílias, problemas inúmeros de famílias se desmantelando justamente pela ação dessas entidades. O que devemos fazer? Prece sincera e verdadeira, prática do bem. Mas vamos falar mais adiante, porque ele nos diz ali, esses espíritos, quando nós conseguimos rebater, ou seja, ser resistente contra essas influências negativas, eles se afastam? Não vem mais? Olha o que os espíritos respondem na questão 468. Eles renunciam suas tentativas? Que querias que fizessem? Quando nada conseguem, abandonam o campo, porém, entretanto, ficam à espreita de um momento propício, como o gato que tocaia o rabo. Então, eles esperam a oportunidade. E o que Jesus nos recomenda? Oremos, orai e vigiai, para que não entreis em tentação. E isto, meus irmãos, meus amigos, está ao alcance de todos nós. Orar e vigiar não é um ato mecânico, é uma ação continuada de renovação interior, com atuação, com o teu pensar, tendo novas propostas para você mesmo, para que você consiga sentir em paz, sentir seguro. E essa segurança nós vamos adquirindo à medida que nós vamos fortalecendo a nossa fé no conhecimento das leis de Deus. Não é só para o espírita, mas todos nós, porque a doutrina espírita prega para todos nós, está lá na codificação: fora da caridade não há salvação. Não é fora da igreja, não é fora do centro espírita, mas sim fora da caridade não há salvação. Não é porque estamos dentro do centro espírita, de uma igreja, que estaremos salvos, ou seja, bloqueados de todo e qualquer mal. Não. Porque o que vale, meus irmãos, é aquilo que nós vivemos, são a nossa sintonia. É isso que vai definir qual a nossa companhia, quem nós estamos atraindo para junto de nós. Falando em sintonia, olha só, existe sintonia? Claro, no mundo em que é de intercâmbio mental, que nós sabemos, vivo e pulsante, cada ser sintoniza com o outro equivalente, prevalecendo por enquanto ainda os teores mais pesados de vibrações. Nós não vemos aí a questão da lei de atração, que todos nós conhecemos, muito de nós já estudou. Nós atraímos aqueles com quem nós sintonizamos, com quem nos afinizamos, não é isso? Nenhum de nós que vive estudando um pouco mais, que procura melhorar a sua conduta, vai estar no meio de pessoas que são alcoolizadas, por exemplo. Pessoas que usam as drogas. Você não vai estar no meio dessas pessoas, porque você não tem sintonia com eles. Se for, você vai com uma equipe para poder ajudá-los.
mas não comungar com eles o mesmo pensamento. Então, o que a doutrina nos fala aqui no Manuel Filomeno de Miranda, no livro Nas Fronteiras da Loucura, é que existe essa sintonia. E como sintonizamos, meus irmãos? Com o nosso pensar e no nosso agir. Então, sintonizemos melhor. Sintonizemos, isso é um esforço de cada um. É uma conquista de cada um nessa sintonia. Se nós estamos acomodados na sintonia baixa, negativa, aí nós lamentamos. Nós vamos ainda captar compulsoriamente a sintonia daquelas pessoas que estão pensando da mesma forma. Agora, queremos melhorar, queremos ter mais força espiritual, queremos ter mais paz, um pouco mais de alegria espiritual, melhoremos a nossa sintonia, através do trabalho de renovação mental e espiritual, ok? Mas o que é obsessão? Muitos podem perguntar. Olha só, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, a obsessão é a ação persistente de um espírito mau, que um espírito mau exerce sobre o indivíduo, sobre nós. Então nós não devemos também sermos persistentes na ação do bem? Ora, se eles são persistentes, como vimos lá atrás, que eles agem e tentam, se nós resistirmos, eles se afastam. Mas eles ficaram à espreita, esperando o momento oportuno. Por isso nós devemos ser persistentes. Vamos ter momentos difíceis, momentos em que vamos estar cansados, um pouco sobrecarregados? Sim, mas não abatido. Porém, buscando o pensamento em Deus, não desistindo, não se revoltando nos momentos mais difíceis, sabendo que nós estamos aqui para aprender, para buscar experiências novas, se reerguendo, para que não deixemos que o mal venha dominar-nos, venha envolver-nos, trazendo-nos enfermidades, porque, meus irmãos, vamos pensar o seguinte: não é a obsessão clara, não é somente aqueles loucos ou possessão que saem correndo pela rua, que nós vemos aí se debatendo. Não, existem as obsessões sutis, que nós chamamos, que a doutrina espírita nos alerta nos diversos estudos. Devemos ter o cuidado devido, porque elas nos rondam, trazendo ideias perigosas, ideias que parecem simples, mas que vão ali penetrando, como a água vai sendo absorvida pela esponja. Então tenhamos o cuidado, analisemos se aquele pensamento é nosso, é seu. Analise com cuidado, com atenção, e aí nós vamos sendo persistentes para que não deixemos que esse mal nos domine. A saúde está em nossas mãos. Jesus nos dá o recurso para cada um de nós. Os espíritos maus, meus irmãos, pululam em torno da terra, em virtude da inferioridade moral dos seus habitantes. A ação malfazeja que eles desenvolvem faz parte dos flagelos com que a humanidade se vê a braços neste mundo. Está lá no Evangelho, capítulo 18. Por que eles estão muitas vezes atuando de forma gradativa e de forma mais agressiva? Porque ainda carregamos essa inferioridade moral que atrai essas criaturas. Então nós temos que estar melhorando a nossa condição moral, porque não haverá meios deles plugarem, meios de sintonizarem conosco, e nós devemos que estar atentos que nos informa o Evangelho, que eles desenvolvem a maior parte dos flagelos da humanidade, que são os problemas inúmeros que nós vemos que ocorrem na nossa terra. Por quê, meus irmãos? Qual o combustível que eles têm? Aquilo que nós damos para eles de sentimentos de ódio, rancor, mágoa, são combustível para essas criaturas. Eles utilizam essas vibrações para criar mais enfermidades em torno da terra.
ódio, guerras, desastres inúmeros são criados também por essas entidades malfazejas, como está aqui no Evangelho. Eu só queria fazer um destaque antes, nessa parte onde fala da sintonia, que é muito importante. Um exemplo que nós gostaríamos de dar é da parte das flores, que como se dá a atração magnética? Lembremos das plantas. O exemplo que nós temos do gineceu e do androceu. O que é isso? Que é o órgão feminino e o órgão masculino das plantas. Como que elas se atraem? Pela atração magnética, meus irmãos. Como nós nos atraímos. Então, o gineceu, órgão feminino das plantas, androceu, órgão masculino. Como que elas são levadas também uma para a outra? A natureza ajuda, através do pássaro, que mais praticamente, especificamente o beija-flor, dos insetos, das águas, dos ventos, dos animais, que ajudam, a natureza ajuda para que haja esse acoplamento. Isso chama-se aí a sintonia magnética, lei de atração da natureza. E isso também acontece conosco. Quando nós estamos num nível de pensamento, nós atraímos todas essas energias iguais. Isso acontece também com o espermatozoide e o óvulo. Quando eles são atraídos, são de sintonia magnética. Os médicos, também no livro O Missionários da Luz, nos traz com clareza essas informações, por Alexandre, dessa sintonia. Quando nós somos agraciados pela ajuda da espiritualidade maior, isso pode melhorar um pouco mais. Mas quando nós estamos aí revoltados, com sentimentos negativos, o que vai acontecer? Essa lei de atração vai ser conforme nós estamos. E aí, meus irmãos e amigos, acontece ali pela lei da natureza, a hereditariedade vai acontecer. Nasceremos conforme aquilo que nós criamos para nós e deixamos que acontecesse conosco, mas com uma bênção divina de oportunidades de crescimento através da reencarnação, de aprendizado, de oportunidade como a escola bendita. Continuando, quais são as causas da obsessão? Assim como as enfermidades resultam das imperfeições físicas, que tornam o corpo acessível às perniciosas influências exteriores, a obsessão decorre de uma imperfeição moral. Então, a causa é a imperfeição moral que nós carregamos ainda em nós, que dá ascendência, ou seja, dá poder às entidades inferiores. Então, o que devemos fazer? Melhorar a nossa condição moral. Pensamento, como diz Alexandre, melhorar a questão de abnegação, renúncia, continência sexual. Não estou falando de vedação, de abstinência, continência, ou seja, regrado, de controle das nossas emoções. Como que nós controlamos as nossas emoções? Como que nós estamos educando as nossas emoções? Buscando ambientes ruins? Buscando leituras erradas? Músicas que não nos trazem nenhum benefício? Como que nós vamos conseguir educar as nossas emoções? Educar a nossa forma de pensar, se não é através da boa leitura? E em seguida, da prática, logo em seguida, como nos ensina Jesus, seguindo, a atuação obsessiva na Terra, como se dá? Ela se dá, meus amigos, também, por espíritos perversos que o sofrimento embruteceu. Espíritos perversos que são aqueles que desencarnaram, que não morreram, que continuam no plano espiritual, que continuam vivos
E se eles ainda pensam de uma forma negativa, em ódio, em vingança, eles formarão grupos, como ele coloca aqui, Manuel Filomeno de Miranda, Trilhas da Libertação, do livro, sicários da sociedade que se não modificaram ante a derrocada da morte, como nós dissemos, continuam nas suas nefastas decisões, nos seus desejos, nas mesmas aspirações, porque não desencarnou, não vai virar santo, ele vai ser aquilo que ele é e continuar sendo aquilo que ele realmente é. Ele vai somente mudar de padrão de vibração, nível de vibração. Vai deixar o corpo físico e vai estar em outro plano. Continua ali nessas decisões de infelicitar, comprazendo-se em misturar-se, miscuir-se nos grupos, no lar, na sociedade, em todos os cantos da sociedade, como ele coloca ali, nos grupos sociais, fomentando, alimentando, estimulando os conflitos, ódios, guerras, que lhe facultam a embriaguez pelas energias, ou seja, alimentam essas criaturas do ódio, esses espíritos que são os obsessores que pululam em torno da Terra, que absorvam vampirescamente em infindáveis fenômenos a obsessão dolorosa. Eles são alimentados pelo nosso sentir e pensar negativos. Então, o que devemos fazer? Novamente, melhoremos a nossa condição mental, espiritual, meus irmãos. Os inimigos desencarnados, como diz no Evangelho, aqui no finalzinho, nós vamos comentar, mas a morte, como sabemos, não nos livra desses nossos inimigos, se assim o fizermos. Os espíritos vingativos perseguem, muitas vezes no seu ódio, no além-túmulo, aqueles contra os quais guardam rancor. Então, eles continuam, vamos dizer aqui, como diz o Evangelho, a falsidade desse provérbio, morto animal, morto veneno, é uma falsa ideia. Por quê? Nós, seres humanos, continuamos vivos do outro lado. Aquele que nós tiramos a vida por ódio, para nos livrar ele da nossa vida, do nosso caminho, estamos enganados. Não tiramos ele do nosso caminho. Simplesmente ele saiu fisicamente, ele continua vivo do outro lado, com mais ódio, com mais rancor de nós, daquilo que nós fizemos para ele. Ele vai continuar agindo da mesma forma, se agrupando com outros que pensam da mesma forma, trazendo o outro junto com ele para nos agredir espiritualmente. Aí começam as obsessões, as possessões, meus irmãos. Mas nenhum de nós, meus irmãos, está desprotegido. Nós podemos então se arrepender do que fizemos, não podemos? Agora, diante de Deus, se eu estou com um pensamento de arrependimento falso, não podemos enganar a Deus. Se eu tiver com arrependimento verdadeiro, nós podemos nos apegar no aprendizado, na prática do bem, na renovação espiritual, e nós vamos pedindo perdão àquilo que nós fizemos mal, através das nossas ações positivas. E nós haveremos de conquistar aquele inimigo que era nosso, que nós prejudicamos, tornar esse irmão um amigo, pela renovação do nosso sentimento, do nosso pensamento. A obsessão e suicídio. O espírito obsessor pode realmente levar um obsidiado ao suicídio? Claro que sim, certamente, diz Allan Kardec no livro Céu e Inferno, pergunta 326. Já é um gênero de provação que ele está passando, e pode revestir de todas as formas. A ação do obsessor, induzindo ele ao suicídio, é uma das formas. Mas, porém, não quer dizer que aquele que se deixou envolver, ele não está isento da culpabilidade. É como nós lembramos, como nós vemos a questão um exemplo simples do alcoólatra. Ele sabe que se ele tomar o primeiro copo da bebida alcoólica, ele pode não se controlar mais, perder o controle de si mesmo. Então, mas ele teve a ação consciente do primeiro gole, do primeiro copo. Então, meus irmãos, se essa pessoa obsidiada, ele não está isento da proteção divina, ele pode renovar-se a qualquer momento, ele pode pedir ajuda, ele pode pedir a Deus, mas ele não pediu,
pela sua revolta, pelo seu sentimento de culpa de si mesmo, de vitimismo, ele vai deixando cada vez mais ser envolvido. E ele então não está isento de culpa. O homem dispõe sempre do seu livre arbítrio. Lembremos que Deus nos dá o livre arbítrio. E Ele não nos deixou estar aqui reencarnados para sermos envolvidos e sermos trucidados de qualquer forma, não. Não, Ele nos deu a oportunidade de estarmos aqui reencarnados como oportunidade de sermos felizes, de crescermos espiritualmente, contra todas as induções negativas que nós podemos ver no momento, contra todas as formas, dizendo que aquele quadro não melhoraria. Mas não, nós temos sim a oportunidade, nós temos sim a condição de renovar, de recomeçar, de renascer. Lembremos de sintonizar com Deus, buscar Deus. Nós lembramos de fazer uma prece a Deus nesse momento, pedindo a Deus, a Jesus. Quem que nos impede? Ele nos deu essa liberdade, somente Ele pode nos tirar. Então nós precisamos lembrar de Deus para que resistamos, não deixemos, resistamos às sugestões do mal. Ok, meus irmãos? Existe a terapêutica espírita. Falamos das obsessões, que eles agem, como agem, a causa de tudo isso, mas vemos que existem, nesses tormentos todos que nós estamos passando hoje, não é? Nessas dificuldades, todos nós podemos escolher o caminho. Quem estamos seguindo? Quem queremos seguir? Nós precisamos buscar a fonte segura, não falamos sempre isso? E a fonte segura para nós, espíritas, que não tem nenhum outro que supera, é o mestre dos mestres, que é o nosso guia, Jesus Cristo, nosso mestre Jesus. É Ele que devemos buscar. Deus, primeiramente, Jesus, para que nós busquemos a terapêutica, o tratamento. Queremos o tratamento, nos submetamos a isso. Não adianta, meus irmãos, nós irmos na nossa igreja, na nossa casa espírita, fazemos a nossa prece, saímos dali, chegamos em casa, chutamos todo mundo, o gato, o sapato, o balde, maltratamos todo mundo e voltamos para a casa espírita ou para a nossa igreja, nos mostrando como santos do dia. Então isso, nós estamos nos contradizendo. A terapêutica nós devemos buscar verdadeiramente todos os dias, sem interrupção. Sem interrupção. Com um pensamento positivo, boa leitura, evangelho no lar, buscando a tolerância para o seu companheiro, o seu cônjuge, o seu filho, ajudando, fazendo o que é possível, dando o melhor de si nas oportunidades que você tem. Ok, a casa espírita, então no momento nós oferecemos na terça, na quarta, na terça nós temos palestra e passe, na quarta nós temos tratamento espiritual, porém, neste momento, nós estamos fazendo somente via web. Estão suspensos as reuniões presenciais. Então, mas isso não impede que nós façamos a nossa prece no nosso lar, façamos o evangelho no lar, ok? Então nós estamos também à disposição. Acessem a página da nossa Casa Espírita, Grupo Espírita Paulo Estevão, podem fazer as perguntas ali, certo? Ali tem o nosso e-mail, vocês vão encontrar o e-mail da nosso particular, deixem a sua pergunta, procurem ali deixar a sua necessidade, e à medida do possível nós vamos retornando, vamos dando retorno aos irmãos que necessitam, pelo menos nesse período que nós não podemos ter o auxílio presencial. Podem deixar ali as suas perguntas, podem entrar em contato conosco, ok? E nós também temos aos sábados, nós temos a escola espírita, que vamos continuar também via web, né, divulgando, atendendo os irmãos à distância agora, né, devido a essas recomendações.
Vamos estar atendendo nossos irmãos que estão fazendo o curso através via web para os nossos irmãos. E Jesus, vencendo o nosso prazo, Jesus nos diz: seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. Marcos 11:24. Muitos conhecem essa passagem. Mas será que nós fazemos realmente? Será que nós estamos seguindo pensamentos alheios, entrando em sintonias de perturbações mentais? Porque alguns dizem, e outros dizem de uma forma ou de outra, sobre as questões, os flagelos da humanidade. Nós precisamos, meus irmãos, ter um cuidado com as nossas sugestões e com a nossa reação com aquilo que são colocados nos meios de comunicação. Mantenhamos o equilíbrio, oremos por aqueles que estão em necessidade, oremos pelos nossos governantes, ajudemos vibrando positivamente para todos aqueles que estão hoje como responsáveis, como governadores, né? os prefeitos, certo? Aqueles que estão governando cidades, estados, municípios e estados e o nosso Brasil, o nosso mundo. Oremos por eles, oremos por nós todos, vamos ajudar com as boas vibrações, porque, meus irmãos, todos precisam, nós precisamos nos ajudar uns aos outros. E aí Jesus nos pede: seja o que for que pensar na prece, crede que obtereis. Nós, com sinceridade, obteremos aquilo que estamos pedindo. Vos será concedido, se for pedido a Deus e a Jesus com sentimento verdadeiro. Olha só o que Jesus aqui nos diz, né, lá em Marcos 11:24. Não sou eu, né, não sou nenhuma outra pessoa aqui que está inventando, né, essa forma de obter recursos, de força, de ânimo. É Jesus. Então, meus irmãos, nesta noite de hoje, façamos a nossa prece, busquemos Jesus com intensidade, mas lembremos, meus irmãos, deste detalhe: não façamos a nossa prece só nos momentos difíceis, busquemos Jesus em todos os momentos, pela alegria de viver, pela oportunidade da saúde, da família, do lar, do trabalho, em todos os lugares onde estejamos. Jesus quer isso de nós. Não esperemos que a doença, a dor, a angústia venha nos despertar para que nós peçamos a Deus, lembremos de orar nesse momento. Não, todos os momentos são oportunidades de gratidão a Deus pelas bênçãos recebidas. É dessa forma que nós vamos demonstrar que nós acreditamos em Deus, que nós acreditamos em Jesus, sendo gratos, agradecendo a Deus por tudo que temos, por tudo que nós recebemos hoje, de estarmos aqui, né, nas oportunidades de aprendizado, compartilhando os conhecimentos e podendo, com expectativa de poder também se ajudar e ajudar o seu irmão semelhante. Obrigado, meus amigos que estiveram conosco, os amigos que nos apoiaram aqui neste momento, todos aqueles que estão conosco via web, né, estão aí nos assistindo. Um grande abraço aí à distância, né? Que Jesus abençoe a cada um, que busquem realmente esse otimismo, certo? Busquem a alegria dos seus corações, porque o que dissipa, o que saneia, são as vibrações positivas, são a alegria. Não, a alegria, o sorriso não é contagiante, e ao contrário também, os tristes não contagia. Então a alegria é muito mais, meus irmãos, a felicidade é muito mais. Nós devemos escolher, nós podemos ser felizes, nós podemos escolher o caminho da alegria, da paz e da felicidade. Vamos fazer a nossa prece. Muito obrigado a todos. Obrigado, Jesus, pelas bênçãos recebidas, pela oportunidade de estar aqui reencarnado, pela oportunidade, Jesus, de sentir a Tua luz, pela oportunidade, Jesus,
da nossa imensa inferioridade, de podermos compartilhar com os irmãos, de falar palavras que possam levantar aquele irmão que ainda está angustiado, triste, que existe a esperança, e essa esperança é Jesus que nos dá. Existe um mundo melhor. Esse mundo começa em nós, a partir do momento que nós nos reconhecemos como os filhos de Deus, capazes de buscar essa verdadeira paz, esse reino que está dentro de nós, porque foi isso que Jesus veio à terra para nos mostrar, que nós somos luzes, como Jesus diz: vós sois luzes, vós sois o sal da terra. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ficar escondida. Vamos descobrir isso, meus irmãos. Cada um descubra essa viagem interior, nessa viagem maravilhosa interiormente, o que você tem de maravilhoso, e exteriorize, busque, vasculhe, encontre o que melhor há em si, e você vai encontrar essa verdadeira alegria de sintonia com Deus e Jesus. Muita paz a todos. Fique com Deus e Jesus. Uma boa noite a nossos irmãos, que assim seja, em nome de Jesus.